Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nessa série intitulada Textos de Freud. E hoje vamos tratar sobre o texto Psicologia das Massas e Análise do Eu. Bom, eu decidi fazer esse vídeo em função de que este ano, 2021, faz 100 anos que Freud escreveu a Psicologia das Massas. E então, em comemorações de 100 anos, tem alguns eventos, tem algumas publicações. Eu achei que valeria a pena retomar esse texto até pelo momento político que vivemos no Brasil em 2021 e, de certa forma, no mundo também. Algumas coisas são bastante interessantes nesse aspecto. Eu gostaria de deixar com vocês também a referência do livro que foi publicado, organizado pela professora Jaqueline Moreira e pela Ana Carolina. Esse livro eu já divulguei, ele está numa postagem que eu fiz no canal, mas vou deixar o link também aqui na descrição, porque é um livro que comemora esses 100 anos da Psicologia das Massas e é um livro gratuito, Ele está em PDF, ele pode ser baixado no site da editora. Acho que vale a pena no sentido daquilo que foi tentado articulado, que é da Psicologia das Massas de Freud com o contexto atual. Então, fica aí uma recomendação. Como que a gente situa, então, o texto Psicologia das Massas no contexto histórico, Freud lidando com um período entre guerras, A Primeira Guerra Mundial havia terminado em 1918, havia afetado drasticamente a Europa, foi uma guerra de trincheiras e uma série de questões derivou dessa guerra, inclusive alguns textos de Freud relacionados à guerra, à morte e à neurose traumática, chamada assim, neurose de guerra, melhor dizendo. E ele está ali vivendo um tempo em que muitas pessoas se preocupavam com os movimentos de massa. Havia estudiosos que tentavam entender um pouco isso. Na verdade, estava começando a surgir aquilo que viria a ser que viria a se constituir como os movimentos de massa que levaram à Segunda Guerra Mundial, e que a gente pode localizar na Europa, fundamentalmente no fascismo e no seu derivado, que é o nazismo, além de outros vários movimentos, mas esses dois, esses movimentos de massa, a gente poderia também incluir aí de uma forma diferente, mas também na Europa, no leste da Europa, na Europa Oriental, o comunismo, no sentido do movimento de massa, tá? Bom, então a preocupação aí é justamente aquela distância e diferença entre uma psicologia individual e uma psicologia social, Essa é uma preocupação, e que Freud começa o texto com essa proposição famosa dele de que toda psicologia individual é também uma psicologia social. E a forma, a gente tem que entender o texto de Freud no contexto dele e no raciocínio que Freud tinha com os conceitos que ele tinha à época, Então a gente já tinha ali o conceito de narcisismo, que veio de 1914, e ainda 2 anos depois ele vai fazer a publicação do seu livro O Ego e o Id, ou O Eu e o Isso, que também é uma marca importante, em 1923. Então, se a gente puder destacar um conceito que Freud vai, digamos assim, circular, trabalhar em torno dele nesse texto da Psicologia das Massas, é o conceito de identificação, tá? Que também temos um vídeo sobre ele específico, na série de conceitos em Freud. Bom, mas ele parte então dessa questão de que a psicologia individual é também a psicologia social, para tentar fazer uma articulação entre como que essa psicologia, que ele chama de psicologia individual, porque é feita no 1 a 1, de todos os pacientes que ele atendeu no seu consultório, do qual ele foi possível extrair as observações e articulações que se transformaram na psicanálise, e a psicologia dos grupos, ou psicologia coletiva, ou psicologia das massas, essa é a principal questão. E ele vai se perguntar o seguinte:
O indivíduo, quando está em grupo ou em massa, né, a tradução como massa no sentido de um agrupamento muito grande é melhor do que o grupo, apesar de que aqui tem hora que, como eu vou falar, grupo se aplica melhor, mas ele está falando geralmente de movimentos que envolvem centenas ou milhares de pessoas, né, movimentos de massa. Então, como que as pessoas envolvidas em grandes grupos, até mesmo em pequenos, mas em grupos grandes, ela muda o seu comportamento? Por que algumas coisas que ela não faria sozinha, ela passa a fazer em grupo? Bom, tem várias explicações. Ele vai buscar uma que possa dizer respeito àquilo que ele elabora na psicanálise, né? Então, ele vai citar alguns autores da época que ele estudou e que buscou se inteirar para poder fazer o texto, mas eu vou centralizar em dois que ele dá um destaque maior, né? O primeiro é Gustave Le Bon, em que ele faz o Le Bon faz uma descrição da mente grupal, né? Em que ele se coloca essa pergunta: o comportamento do indivíduo muda quando ele está em grupo. O que é que o grupo promove, né? Bom, então a Freud vai fazendo uma colocação das proposições de Le Bon e vai ainda acrescentando já uma certa interpretação com a contribuição da psicanálise, né? Então, o grupo, né, o Le Bon vai dizer que o fato de haver um número maior já faria com que a pessoa pudesse ter um comportamento mais irresponsável ou inconsequente. E aí Freud acrescenta: bom, talvez no grupo, então, isso que a gente chama de recalque, né, recalque dos impulsos agressivos, por exemplo, seja alguma coisa que entre em suspensão, né? O que poderia ter a ver com essa proposição, essa observação de Le Bon, né? Le Bon também vai falar do contágio, né? O indivíduo no grupo ele sofre um tipo de contágio pelos seus pares, pelas pessoas que participam do grupo. Le Bon afirma que há um processo de sugestionabilidade, né? As pessoas no grupo são sugestionáveis, há um tipo de fascinação. E aí Freud fala: isso lembra um pouco a hipnose, só que a hipnose acontece de um com o outro, né? A sugestão ou a sugestionabilidade presente na hipnose é justamente uma pessoa se submeter à outra, ao comando da outra, né? Como Freud teve a experiência no início, antes de constituir a psicanálise, né? Como está na história. Então, talvez seja o mesmo processo que faria com que o indivíduo no grupo estivesse tão sugestionável, diferente dele estando sozinho. E coloca isso em questão, né? E em algumas situações é quase uma transformação do indivíduo que está no grupo, como se ele fosse quase um autômato, respondendo automaticamente aquilo que o grupo também acredita ou faz, né? Continuando no Le Bon, então, o Le Bon vai dizer que o grupo é impulsivo, é mutável, é irritável, né? Os impulsos podem ser tanto impulsos para ações generosas ou consideradas boas como cruéis, né? Podem ser para ações heróicas ou covardes, né? Então, mas são sempre ações imperiosas, né? Só que Le Bon vai destacar uma questão, assim, que apesar do grupo ter um sentimento de onipotência e ser muito crédulo à influência do outro, né? Justamente porque ele não conhece muita dúvida ou incerteza, o indivíduo em grupo ou o grupo junto à massa sabe o que fazer, sabe o que deve ser feito, mas eles não são capazes de perseverança, nas palavras do Le Bon, né? O grupo não persevera, não continua, ele é imediatista, mesmo faltando-lhe crítica ou acreditando demasiadamente em um determinado tipo de ideia ou de ação, ele não persevera, né? E aí Freud faz mais uma elaboração, né? As inibições talvez fiquem diminuídas, né? Essas inibições se ligam ao fato de que a gente vai renunciando à satisfação pulsional, né? E aí as pulsões destrutivas ou agressivas poderiam estar mais despertadas ou mais possíveis, né? E aí ele vai colocar, ainda seguindo toda a elaboração que passa por Le Bon, e quem deseja produzir um efeito no grupo, né? Aquele que comanda o grupo, né?
Veja bem algumas características bem interessantes. Essa pessoa não precisa ter argumentos lógicos, precisa utilizar nos seus argumentos, Freud usa pintar com cores fortes aquilo que ele quer propor, exagerar e repetir uma coisa muitas vezes, deve ser movido por uma fé que ele deve demonstrar para que os outros possam ser influenciados pelo mesmo tipo de fé ou crença, né? Ora, essas características aqui que o Le Bon acaba de citar, né? Freud citando via Le Bon, se a gente pega para o contexto político atual brasileiro, a gente vai encontrar exatamente esse tipo de liderança, né? E aí o grupo que é liderado dessa forma, né, continuando aí no Le Bon via Freud, é um grupo que quer ser dirigido, um grupo que quer ser oprimido, ele quer temer seus senhores, né? E por isso é um grupo que exige uma certa agressividade ou violência daqueles que ele considera heróis. Veja bem a descrição do Le Bon, né? É um grupo que tende a ser conservador, não aceitar inovações muito facilmente, ou progressos, né? É um grupo que muitas vezes está submetido ao poder mágico das palavras, de acordo com Freud, né? Ou seja, as palavras possuem uma certa verdade ou estabelecem uma relação que cientificamente ou concretamente não possuem, não há uma relação, no entanto, elas, como se elas adquirissem um certo poder de evocação, um certo poder de realização, só por serem uma palavra do líder, né? E que esses grupos não exigem, não anseiam pela verdade, eles exigem ilusões, né? Então, claro, a gente pode aplicar isso ao contexto brasileiro atual, mas a gente tem que lembrar que todo grupo pode passar por isso, né? Então, por fim, ele acaba dizendo que, né, para finalizar aí com o percurso de Freud em Le Bon, ele vai dizer que esses grupos atribuem ao líder e às ideias desse líder um poder misterioso que Le Bon chama de prestígio, né? É nesse sentido que isso está lá, vamos colocar que é um problema no texto, né? Um problema ligado à época própria, mas eles vão comparar esse tipo de funcionamento mental a uma mente primitiva, né? Chamada assim dos povos primitivos. Hoje a gente já não usa mais esse termo, né? Ele não tem... ele deve ser substituído, né? Porque quando você fala de um povo primitivo, é como se você estivesse dizendo que os outros são evoluídos, né? E não é bem isso que a gente pensa hoje na etnografia, na etnologia, antropologia, mas enfim, é da época do Freud e havia essa comparação, né? Tem algumas outras razões para ele fazer essa comparação, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Aí ele vai passar, né, vai dizer que esses autores, né, que ele está citando, principalmente o Le Bon, se ocuparam dos grupos que são efêmeros, não são grupos estáveis, organizados. E aí ele vai falar, mas existem os grupos, os grandes grupos organizados, né? Então ele vai, para fazer isso, ele vai usar um autor que é o McDougall, tá? E esse autor, né, ele vai dizer o seguinte: esses grupos organizados, eles têm alguma coisa em comum. Eles geralmente possuem um interesse em um determinado objeto, eles exercem uma influência recíproca e eles possuem uma certa inclinação emocional, né? No sentido de que a liderança ou a forma de se organizar, há uma certa intensificação das emoções, né? Alguma coisa que apela para o afeto, a emoção no grupo, para que o trabalho, aquele objeto, aquele objetivo que ele tem que realizar seja feito mesmo em condições muito desfavoráveis, né? O McDougall chega a destacar que esses grupos organizados muitas vezes passam a seguir as regras internas a eles, desconsiderando as regras gerais da sociedade, tá? Então, quais seriam as características dos grupos organizados? Freud vai usar todas essas ideias, né, para articular em torno das questões da psicanálise, mas é bom a gente passar por elas também. Então, nos grupos organizados haveria uma certa necessidade de continuidade para que ele existisse, né? Cada membro
tem que ter uma ideia bem definida da natureza, da composição, das funções e da capacidade do grupo. Aí sim, tendo essa clareza e essa certeza, ele desenvolve essa relação emocional, né? O grupo precisa estar em interação com outros grupos, seja cooperando ou rivalizando. Se você tem um grupo, um outro grupo nomeado que é um rival, você aglutina mais as pessoas no grupo no qual você está, ou que as pessoas estão, né? Geralmente esse grupo desenvolve também os grupos organizados, lembrando que a gente está falando agora dos grupos organizados, eles possuem certas tradições, costumes, hábitos, né, que determinam as relações entre seus membros, e aí a gente vai encontrar também uma certa distribuição do trabalho de acordo com funções especializadas e muitas vezes hierarquizadas, né? Isso, né, na leitura de Freud, que ele está falando aí do indivíduo, da sociedade, faria com que esse grupo pudesse estar dirigido para um determinado objeto, realizando determinado trabalho, ligado emocionalmente a esse trabalho entre si. É como se o grupo pudesse ser sugestionado como um próprio indivíduo, esse indivíduo que ele fez a comparação lá com a hipnose, né? Bom, aí tendo passado por essa introdução desses autores, Freud então vai partir para entrar naquilo que ele quer articular em termos dos conceitos em psicanálise. E a primeira questão que ele coloca é o seguinte: ok, os grupos são sugestionáveis, os indivíduos são bastante influenciáveis quando estão nessas massas, seja a massa efêmera, aquela que se junta em determinado lugar, sob uma certa liderança ou algumas lideranças, seja aquele grupo organizado, estável, que tem essas características que o McDougall levantou. Mas como que se explica a sugestionabilidade? Como se explica que o indivíduo esteja tão sugestionável quando ele está num grupo, né? E aí Freud vai partir para o primeiro conceito que ele quer colocar, que é a libido. Nós já fizemos um vídeo sobre libido, está lá na série de conceitos em Freud, mas a gente poderia dizer rapidamente que a libido tem a ver com esse investimento, né, energético, afetivo, que se faz nos objetos do desejo, né, e que são investimentos ligados justamente ao movimento da pulsão, né, aos objetos que a pulsão visa e o desejo elege, né? Então a libido seria esse investimento, esse laço que se faz entre os objetos. Objetos, quando a gente fala, não são objetos apenas. Você pode ter um investimento afetivo num objeto concreto, um objeto que você possua, ou você tem também um investimento afetivo em pessoas, são objetos do desejo, né? Freud vai dizer então que libido, nesse sentido aí, é o amor, seja o amor erotizado, que faz a ligação com o outro, seja o amor também cuja finalidade sensual ou erótica foi desviada de seu objetivo e se tornou um amor que não possui esse caráter sensual ou erótico, como nas amizades, nas relações parentais, né, em diversos tipos de relações. Mas, de forma geral, libido tem a ver com isso. Então, o que Freud vai levantar como hipótese é justamente que essa sugestionabilidade, que lembra a sugestionabilidade na hipnose, tem a ver com a relação nesse campo do amor, né? O grupo é mantido por relações amorosas, ou a massa é mantida por um tipo de laço amoroso, né? Qual seria o poder desse laço? De onde ele estaria? Freud vai levantar aí, né, a imagem que depois ele vai usar também em outros momentos, do deus grego do amor, que é Eros, né? Então, se um indivíduo no grupo ou numa massa permite ser influenciado por sugestões, ele precisa estar em harmonia com esse grupo ou com as pessoas que o compõem. E isso implica um laço libidinal, o que de alguma forma insere isso no campo do amor ou das relações amorosas, né? Bom, Freud então vai tratar de dois grupos artificiais para usar como exemplos. E é muito importante que ele tenha usado esses grupos em função de algumas características, mas não se aplica a esse tipo de grupo. E aqui grupo eu estou dizendo sempre nesse sentido bastante amplo, não são grupos reduzidos, né? Os dois grupos que ele vai citar são a igreja e o exército, que são grupos organizados, né?
que possuem forças que os impedem de se desagregar, né? Inclusive, muitas vezes, sair desses grupos pode ser punido de uma forma bastante severa, né? Ou a pessoa pode passar a ser perseguida. Isso depende de uma série de fatores, de contexto histórico, a gente não está generalizando aqui, evidentemente. Mas um pequeno exemplo, se você, em muitos países, né, se você está numa guerra e você deserda o exército, você pode ser condenado à morte, né? Então, quando ele está pegando a igreja e o exército, ele vai dizer que tanto na igreja quanto no exército, todo mundo que está participando daquilo ali, desse tipo de grupo, tem a ilusão de que o comandante, ou no caso Cristo, por exemplo, Cristo na igreja, o comandante no exército, de alguma forma ama todos os indivíduos com um amor igual, né? Eles compartilham a atenção, a dedicação ou o amor do seu comandante. É como se esse indivíduo, né, esse líder que ocupa esse lugar aí, fosse um substituto paterno, né? Esse que traz a proteção, né? Protege, que encaminha, que orienta, que dá a direção correta, né? Então, cada indivíduo que está nesses grupos, ele está ligado ao líder por um laço afetivo, um laço amoroso, que a gente pode dizer, laços libidinais, e também a cada membro do grupo também, né? Então ele se liga ao líder, e por estar ligado ao líder e os outros estarem também, ele possui um laço afetivo com esses outros, né? O que faz com que o indivíduo possa, então, dentro de um grupo como esse, ele abrir mão de certas satisfações pessoais ou singulares, particulares, em nome da satisfação do grupo, né? E aí Freud vem com uma explicação interessante sobre o pânico que pode tomar conta de um grupo, de repente, né? Um grupo ou uma massa. E ele vai dizer o seguinte, algumas pessoas vão dizer que um grupo pode ser desfeito quando um perigo muito intenso ou importante vai ser enfrentado, né? Então a intensidade do perigo faria os laços do grupo se desfazerem. E Freud vai colocar uma outra hipótese, ele vai dizer, não, o grupo, se ele está coeso, ele enfrenta qualquer tipo de perigo, né? O que faz com que os laços, justamente a perda dos laços afetivos, a perda desses laços libidinais, é que faz com que aquilo que é um perigo se torne um perigo muito grande. E aí sim o grupo entra em pânico. Então ele vai inverter, ele vai dizer que a perda do laço libidinal que faz com que o grupo não enfrente o perigo e se disperse. E o que faz com que esses laços emocionais possam ser desfeitos? Ou você perdeu o líder por morte, abandono, decepção, né? Ou suspeitas, né? Então, quando o líder desaparece ou quando ele decepciona, o laço emocional entre aqueles, o laço libidinal, emocional, entre aqueles que compõem o grupo, ele se desfaz. E aí sim, o grupo não enfrenta mais os riscos e o perigo que poderia estar enfrentando se ainda tivesse essa liderança, né? Claro, a gente está fazendo uma generalização. Nem todos os indivíduos reagem da mesma forma, mas há uma tendência geral, né? Então, por exemplo, ele vai dizer, quando se dissolve um grupo religioso, por essa perda dos laços emocionais ou libidinais, podem aparecer impulsos muito hostis ou cruéis, né? E que podem ser aplicados àquelas pessoas que estão saindo do grupo, não compartilham com o grupo, né, dos mesmos ideais, né? Então, essas pessoas que estão deixando ou que se tornaram então traidores, inimigos ou discordantes, os discordantes se tornam quase inimigos em vários tipos de grupo. E Freud vai dizer assim, eu estou falando de um grupo religioso como exemplo, mas um possível grupo religioso como exemplo, mas essa característica se aplicaria a qualquer grupo político ou outros tipos em que possuam determinados dogmas, né, determinadas certezas e que
não aceitam críticas em relação a essa certeza. Se há uma crítica em relação àquilo que é o ponto central de determinado grupo, ou não estou falando de grupo organizado, no sentido maior mesmo, né? Sempre lembrando isso, se há uma crítica a esses dogmas, as pessoas que o fazem tornam-se então perseguidas, tornam-se inimigos, traidores, né? Então isso não se aplica apenas às religiões. E Freud faz uma crítica muito grande à questão da religião nesse ponto dos dogmas, porque ele acha que o dogma ou alguma coisa muito que não pode ser questionada, né, pela racionalidade, ou pela argumentação lógica, ou pela observação empírica, é um tipo de pensamento, de organização que vai contra a ciência. Então, Freud sempre defendeu a questão da ciência e daquilo que pode ser discutido, argumentado, observado, articulado, né? Então, aí Freud vai desenvolvendo a ideia de que essa liderança, né, a importância dessa colocação dessa liderança e de como é que essa liderança faz com que o grupo mantenha-se coeso, né? Mas o líder não precisa ser necessariamente uma pessoa, né? Ele pode ser uma ideia, e ele pode também, esse lugar, esse líder, né? É evidente que tem alguém que encarna essa pessoa, essa ideia ou esse ideal, mas a pessoa pode estar simplesmente encarnando um ideal, e aí sim ele se torna o líder. Ele pode ser também, encarnar um ideal, assim, uma ideia abstrata, pode ser encarnada por alguém, e essa pessoa então se torna um líder, né? E aí o Freud vai dizer o seguinte: olha, mas a gente mantém uma certa relação ambivalente, né? A ambivalência, que é uma noção importante nas relações, né, amorosas para a psicanálise. Ambivalência porque sempre nas relações estáveis que a gente mantém, sempre há amor e ódio, né? Ou dito de outra forma, todas as relações amorosas possuem também componentes hostis, né? Componentes de agressividade, de rivalidade, né? Em todas as relações que duram um certo tempo, né? E aí Freud vai dizer o seguinte: olha, ele vai retomar aqui também, que é uma passagem clássica dele, está nesse texto, quando ele retoma a metáfora que Schopenhauer utiliza para falar da dificuldade das relações humanas, né? Então, é a metáfora dos porcos espinhos no inverno, né? Então, os porcos espinhos no inverno, né, europeu, o inverno gelado, eles precisam se aproximar para poder aproveitar o calor um do outro e se aquecer, mas eles não podem se aproximar demais, senão eles se espetam, né? Então, eles têm que encontrar uma certa distância ótima em que eles podem aproveitar o calor um do outro e, ao mesmo tempo, eles não se machucam, né? Então, ele usa essa metáfora para falar que todas as relações íntimas, todas as relações duradouras, afetivas, elas possuem esses componentes. Mas, num grupo, o sujeito tolera mais essas diferenças, ele tolera mais o problema da ambivalência, do amor e do ódio, da hostilidade, da afeição, do carinho, né? É como se ele suspendesse temporariamente essas diferenças para participar de um grupo, né? Freud vai chamar isso de uma limitação do seu narcisismo, né? Porque amar os outros, o narcisismo, que é esse amor por si mesmo, nós temos também vídeos sobre o narcisismo, né, na série de Freud. Esse investimento libidinal em si mesmo, ele só é limitado pelo amor aos outros, o investimento libidinal nos outros, né? Então, o amor, o trabalho colaborativo, ele implica justamente o fato de que você abre mão das suas próprias questões e das suas próprias satisfações em nome da satisfação ou dos ideais de um grupo, da realização daquilo que pertence ou que o líder representa dentro de um grupo, né? E aí tem uma frase, né, importante de Freud nesse texto, que, entre outras coisas, ele diz: só o amor, nesse sentido do vínculo com o outro, né, nesse sentido, então, de que eu faço um laço libidinal com o outro, abrindo mão ou renunciando de uma determinada satisfação própria, justamente para que a gente encontre juntos uma forma de uma satisfação ou de uma realização de desejo conjunta, né? Só o amor atua como fator civilizador, né?
E nesse sentido de amor que a gente está falando, é justamente não o amor erótico, ele também pode estar incluído, mas é o amor que possui um desvio em relação à sua finalidade chamada por Freud de sensual ou erótica, né? São esses laços fraternais ou laços das relações amorosas, da amizade, etc. Tá? É o que ele chama de os laços dos impulsos amorosos desviados de seus objetivos originais, que a gente sabe com a sexualidade infantil e a constituição do sujeito, eles são originariamente sensuais, corpóreos, eróticos. Freud chega então a esse conceito importantíssimo, né, que ele está trabalhando nesse texto, que é a identificação. E ele vai dizer que a identificação é a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. Ou seja, a identificação, do ponto de vista freudiano, estaria ligado justamente ao primeiro laço emocional que é estabelecido com uma outra pessoa que é tomada como objeto, né? Então, ele vai dizer que a identificação é ambivalente desde o início, né? E ela pode se tornar tanto uma expressão de ternura quanto um desejo de afastamento, né? E que ela diz respeito ao esforço de moldar o eu, ou o ego, de uma pessoa, né? Da própria pessoa, segundo o aspecto daquele que foi tomado como modelo. É uma forma de entender a identificação aí, lembrando que a gente está falando de uma identificação inconsciente, e não a gente está se referindo à identificação que pode ser percebida facilmente, né? Ela também existe, mas a gente está falando de identificação inconsciente que foi trabalhada lá no narcisismo, quando Freud vai falar da constituição do eu, né? Que passa por uma identificação primária e depois por identificações secundárias, né? Aqui ele vai retomar as identificações próprias à questão do que ele está chamando de neurose, daquilo que foi descoberto com seus pacientes nos atendimentos, né? Então, por exemplo, identificar-se com um objeto de rivalidade, né? Mesmo que com o sofrimento desse objeto, essa seria para ele a forma original do laço emocional das pessoas. E aí a gente pode lembrar aqui justamente a questão do complexo de Édipo, né? Em que, finalizado, né? Chegando ao momento da interdição, ou daquilo que se chama castração simbólica, o sujeito tem que se identificar maciçamente, mas a saída, uma das saídas, ou talvez a principal ou a mais comum, seja a identificação com o rival, né? Uma segunda questão que ele levanta, que é uma outra saída, é identificar-se com um traço do objeto desejado, o amado, né? Então, em vez de manter a escolha de objeto, identificar-se com o rival, nós ainda estamos falando daquela questão edípica, freudiana, o sujeito se identifica com um traço do objeto, ele traz um traço do objeto e coloca em si, né? E aí ele pode ter um investimento libidinal no próprio traço de objeto que ele trouxe para si, né? Freud vai chamar isso da introjeção do objeto no eu, ou no ego. E a terceira, nesse segundo exemplo, antes de passar para a terceira, é o que ele vai citar no caso Dora, conhecido como caso Dora. E a terceira, ele vai falar da identificação pelo sintoma, né? Que é como se fosse o encontro de um ponto de coincidência entre dois eus ou dois egos, mas o sinal desse ponto de coincidência é mantido recalcado. Então, é como se houvesse uma qualidade comum compartilhada e um desejo de cada um de se colocar na mesma situação que é o ponto de coincidência. Ele vai dizer que ele vai trazer um exemplo que se tornou clássico também nesse texto e é muito usado em outros momentos, que é como, né, ele está pegando um grupo de mulheres, né, de jovens. Ele está falando de um colégio interno em que uma das mulheres recebe uma carta do seu namorado, né, do seu parceiro, e é uma carta que tem algum ponto de sofrimento, e todas as outras compartilham isso e choram junto, né? Ou tem os mesmos tipos de reação emocional que essa que está lendo a carta tem, né? Então é isso que ele está chamando de identificação pelo sintoma, né? Ele vai trazer alguns outros exemplos, eu vou citar aqui apenas uma criança que ele vai dizer que ela perdeu o gato, que ela gostava muito,
E aí ela passa a brincar de se comportar como o gato, dizendo que agora ela era o gato, né? E isso tem a ver justamente com trazer o traço de objeto para si e passar a valorizar ou investir libidinalmente em si mesmo nesse traço trazido do objeto perdido, interditado, né? Agora Freud vai chegar num ponto onde ele vai enunciar sua hipótese central, né? Que liga a identificação e a questão do grupo ou da massa. Nessa parte que se chama Estar Amando e Hipnose, né? A tradução que se tem na Standard. E ele vai voltar a falar sobre o que seria amar, né? E que na verdade é o nome de diferentes formas de relação, né? Mas o que ele vai definir, né? Estar amando nada mais é que uma catexia de objeto, um investimento libidinal num objeto por parte das pulsões sexuais com objetivo a uma satisfação diretamente sexual. É o amor sensual. Originalmente, o investimento objetal, né? A pulsão, ela está ligada a uma satisfação corporal, uma satisfação sensual, nas palavras de Freud. Acontece que, na medida que o sujeito se constitui e vai encontrando as barreiras civilizatórias, sociais, culturais, e isso vai culminar para Freud na vivência, na experiência edípica, né? Ele vai sofrer as interdições necessárias a esse desejo, a essa fantasia sexual, e, portanto, ele vai começando a dirigir esse investimento libidinal para outras satisfações e para outros objetos cujo objetivo já não é mais sensual. É um objetivo de encontrar uma satisfação para além apenas daquela satisfação corporal ou uma satisfação erotizada nesse sentido de corporal, né? Então, é por isso que Freud vai falar que isso se transforma, então aquilo que era originalmente desejo corporal e que vai do bebê, né, até, nós estamos falando dessa infância arcaica, vai se constituindo até a vivência edípica, vai se constituir, vai se formar isso que pode ser chamado de um sentimento afetuoso, esse sentimento dirigido para uma satisfação que não corresponde necessariamente à questão corporal, como a gente vai encontrar nas relações parentais, fraternais, de amizade, por exemplo, né? Só que aí Freud vai dizer o seguinte: a profundidade com a qual a gente ama dá a dimensão de quanto houve um desvio desse objetivo originalmente sensual, corporal, né, para um objetivo outro, esse objetivo que está para além, que desvia da fonte puramente sensual. Freud está dizendo que o desejo sexual é originalmente movido pela pulsão, que visa descarregar a tensão, não é isso? E isso depende do encontro do objeto e da satisfação. Essa satisfação originalmente é corporal, né? É a fome e o amor, como Freud vai dizer, mas o amor nesse sentido corporal, da obtenção de uma satisfação corporal, né? Ou sensual. Só que na medida que isso se desvia, você encontra outras formas de satisfação que não dependam apenas da satisfação corporal, como a gente estava dando exemplo. Só que quanto mais se pode perceber a intensidade de uma determinada relação amorosa, ou a profundidade, como Freud está dizendo, significa que essa relação originalmente também era muito intensa e ela agora se desvia para uma outra relação muito intensa. Para que alguém esteja amando profundamente outro ou intensamente, ela vai combinar a dimensão sensual, que é essa dimensão originalmente pulsional, corporal, com a dimensão da idealização, né? Então quem ama o outro, idealiza esse outro. E essa idealização de quem é amado, né, falsifica ou dificulta o julgamento de quem está amando, né? Ele passa a ver no objeto ou perceber no objeto méritos, características, qualidades que esse objeto não necessariamente tem, mas é porque quem está amando com esse investimento está ali colocando o objeto num determinado lugar ideal. E
essas características que originalmente seriam sensuais, Freud vai dizer, elas aparecem então como espirituais. Espirituais no sentido não do espírito, né? Da alma, mas no sentido daquilo que está para além do corpo, né? Então, nessa transcendência que a gente pode encontrar justamente no registro simbólico, né? Na linguagem. Então, essa pessoa idealizada, nesse sentido que Freud está dizendo das relações amorosas, é um ideal de nós mesmos, né? É um ideal do eu, ou um ideal do eu que representa aquilo que eu gostaria de ser, aquilo que me falta para atingir um determinado lugar, objetivo, satisfação, né? A frase de Freud é mais ou menos essa: nós amamos alguém por causa das perfeições que nos esforçamos por conseguir para nosso próprio ego e que agora gostaríamos de adquirir dessa maneira indireta como meio de satisfazer nosso narcisismo. Então essa é uma dimensão narcísica do amor objetal, né? O amor por um objeto que Freud está marcando. Então eu amo o objeto porque esse objeto representa aquilo que falta ao meu eu, meu ego, para que eu atingisse uma determinada perfeição, né? Então essa é uma das dimensões do amor que pode ser destacada. Freud está dando ênfase a essa dimensão aqui, né? Então os impulsos que antes iriam para satisfação diretamente sexual, agora podem ser empurrados para um segundo plano, porque agora eu vou me satisfazer colocando esse objeto num lugar de meu ideal do eu, né? Então tem uma frase bastante importante que sintetiza, eu vou ler a frase porque ela é muito importante no texto, e ela traz essa hipótese freudiana de uma forma bastante importante, né? Então vejam, ao mesmo tempo dessa devoção, entre aspas, do ego ao objeto, do eu ao objeto, a qual não pode mais ser distinguida de uma devoção sublimada a uma ideia abstrata, porque se é uma idealização, é uma ideia que eu estou colocando no outro, não está presente nele necessariamente, né? As funções atribuídas ao ideal do ego deixam inteiramente de funcionar. A crítica exercida por essa instância, lembro que no narcisismo, Freud vai dizer que a gente se identifica com aquilo que vem do outro como um dever, como o ideal, e essa instância, se tornando crítica, ela passa a exercer uma crítica sobre o ego, empurrando esse ego, cobrando desse ego que ele chegue próximo desse ideal que veio do outro, né? E com o qual eu formei uma instância inconsciente que é o ideal do eu. Então essa crítica deixa de ser exercida porque o objeto está ocupando esse lugar, né? Retomando a frase freudiana, a crítica exercida por essa instância, que é o ideal do ego, silencia. Tudo que o objeto faz e pede é correto e inocente. A consciência não se aplica a nada que seja feito por amor ao objeto. Na cegueira do amor, a falta de piedade é levada até o diapasão do crime, né? Então, em função daquilo que eu verifico no outro como ideal, isso pode ter efeito com uma falta de crítica total que leve até o crime. Freud não está dizendo se é o crime ao próprio objeto ou o crime cometido em nome do objeto idealizado, né? Retomando, a situação pode ser inteiramente resumida em uma fórmula. O objeto foi colocado no lugar do ideal do ego. E aqui, lembrando, a gente tem um vídeo sobre o ideal do ego, um vídeo sobre narcisismo, né? Também, e sobre o ideal do ego, que são dimensões importantes para entender isso, né? Nesse momento, então, Freud vai comparar, né, assim, a questão da hipnose com esse estar amando, porque ele vai dizer que na hipnose o processo é o mesmo. Por que uma pessoa se sujeita a ser hipnotizada por outra pessoa, se submete, né? Porque ali há por algum traço, por alguma questão normalmente inconsciente, aquela pessoa que ocupou o lugar de hipnotizador está colocada nesse lugar de ideal, né? Lembrando que mesmo em relações amorosas, eróticas e amorosas, o que mantém a relação por mais tempo é a idealização. São os laços afetivos
que mantém a satisfação para além apenas da questão corporal, da questão da satisfação corporal, né? Então, esses laços afetivos, essa idealização é que mantém as relações amorosas, eróticas, né, por mais tempo. Por isso, um grupo, mesmo sem organização, é um grupo que continua existindo porque esses indivíduos colocaram um só e mesmo objeto, no caso o líder, no lugar do seu ideal de ego, do seu ideal de eu, né? E, consequentemente, já que todos eles possuem um objeto no lugar do seu ideal de eu ou ideal de ego, eles se identificam entre si, entre os seus próprios eus, né? Entre os seus próprios egos. Eles se identificam porque eles compartilham do mesmo ideal. Esse ideal foi ocupado por um objeto específico colocado nesse lugar, né? Então essa é a tese central de Freud, que juntou identificação, libido e ideal. Na sequência do texto, Freud então passa a abordar o que ele chama, foi chamado por um autor que ele cita aqui, de instinto gregário, como se o ser humano então tivesse um instinto, né, de viver em comunidade, viver junto. E aí Freud vai dizer, olha, não sei, né, acho que as coisas são um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, as crianças possuem relações afetivas com aqueles que ela conhece, que dão proteção, e inclusive sentem muita ansiedade e desamparo quando são abandonados ou deixadas por essas pessoas, ou pelo menos acham, né, ou entendem num certo momento que não teriam esse amparo. Ok, só que quando aí ele pega o exemplo, né, Freud volta nessa estrutura familiar, mesmo que seja um exemplo que seja um pouco, pode ser questionado, mas ele é bastante interessante como metáfora, né? Se uma criança então encontra rivais dessa criança no amor dos pais, né? Pode ser alguém da família que os pais amam ou admiram, pode ser fundamentalmente irmão ou irmã, né? Alguém com quem ele vai rivalizar pelo amor dos pais. Inicialmente o que essa criança gostaria é de eliminar esse rival. A questão é que a própria cultura vai mostrando para essa criança, e as interdições, as leis, as normas, o próprio amor dos pais vai mostrando que se ele eliminar esse rival, ele mesmo pode deixar de ser amado. Então o que resta ele fazer? Aceitar essa relação e transformar essa primeira reação de hostilidade em afetividade. Transformar essa relação em alguma coisa que seja um laço libidinal, né? E isso vai acontecer, Freud fala, na escola ou no quarto das crianças, quando ele diz assim, ele usa essa imagem, né? E o que resta então quando você então aceita que você não pode eliminar o seu rival e que você precisa estabelecer com ele uma relação possível frente ao amor de um outro, né? Desse outro a quem eu desejo que me ame, que me aceite, que me reconheça, né? Freud vai falar o seguinte, olha, então, eu não posso eliminar, porque senão eu vou perder meu amor, eu preciso estabelecer um laço libidinal, mas como formação reativa, ele chama de formação reativa nesse momento, eu vou querer que esse outro, pelo menos, faça justiça, né? Então, a justiça, a reivindicação de justiça, vem do fato de que eu preciso conviver com os outros para que eu possa estar longe do desamparo e tenha a sensação de que eu seja amado, né? Então, por exemplo, ele vai falar ele vai dar esse exemplo, né? Típico ainda, talvez, mas na época dele dessa forma, em que as mulheres, várias mulheres, grupos de mulheres que têm o mesmo ídolo, né? Elas de alguma forma rivalizam umas com as outras, mas por compreender que o amor do ídolo é para todas, elas se identificam e se estabelecem laços libidinais entre si, né, de identificação. Então Freud vai dizer algumas coisas interessantes, né, que a exigência de igualdade é a raiz da consciência social e do senso de dever. A justiça social significa que nos negamos muitas coisas, né, negamos muitas coisas a nós mesmos, a fim de que outros tenham de passar também sem elas, né? Então, eu renuncio a algumas coisas, mas porque eu creio que os outros também renunciem a isso, né?
Então, o que foi originalmente inveja ou hostilidade se transforma em laços libidinais e uma exigência de igualdade ou de justiça, né? Ou seja, pegando esse exemplo de um grupo de irmãos, por exemplo, né, é preciso que eu abra mão daquilo que seria a minha hostilidade em relação ao outro e faça laço libidinal, estabeleça laços libidinais com ele, para que o amor desse outro, que não pertence ao grupo, né, o de fora, o pai, a mãe, seja quem cuida e de quem eu demando amor, possa se estabelecer ou permanecer no horizonte como aquilo que eu preciso atingir, né? Então, essa pessoa fora do grupo, a quem eu endereço essa demanda de amor, é que faz com que eu também tolere a relação com os outros e transforme a rivalidade em um laço libidinal afetivo, de cuidado, né? E é essa passagem que eu acabei de dizer que Freud vai trabalhar a ideia ele vai voltar a falar da horda primeva, da ordem, da horda, né? A horda primeva que está lá no texto de Totem e Tabu. A gente tem um vídeo também sobre o texto de Totem e Tabu. Não vou entrar aqui muito na questão da relação com a horda primeva de Freud, né? Mas só para lembrar rapidamente, ele vai construir uma história antropológica, que hoje a gente trata como uma construção mítica que Freud faz para tentar explicar algumas questões, em que haveria uma horda primeva, né? Em que um homem seria aquele que detinha toda a autoridade, todo o poder sobre o grupo e sobre as mulheres. Era o único que desfrutava das fêmeas, vamos dizer assim, sozinho. À medida que os filhos, que seriam machos homens, né, eles seriam expulsos do grupo, impedidos de se relacionar com as mulheres. Então Freud vai dizer, em um certo momento esses filhos se reúnem, assassinam esse pai, estabelecem regras e laços entre eles e passam a ter uma lei, né, que é aquela lei que substitui esse gozo do pai primevo, né? Então a lei agora vale para todos, a gente estabelece regras de como funcionar e como que a gente pode encontrar nossas satisfações, inclusive as satisfações sexuais, as alianças, né, que vão levar as uniões eróticas e sexuais. Bom, mas ele vai dizer o seguinte, que de certa forma, se a gente pega essa historinha, né, essa história freudiana que é importante, eu chamei de historinha no sentido de que é uma narrativa que nos ajuda a entender algumas coisas, mas a gente sabe que antropologicamente ela não tem fundamento, como eu disse lá no vídeo, né? Se a gente pega isso, Freud vai falar assim, olha, mas foi esse sujeito aí que era alguém imbuído de um narcisismo extremo, tudo era para ele, ninguém tinha direito a nada, nem as mulheres, nem a satisfação sexual. Ele força esses outros, que são os filhos, a unirem-se e estabelecerem laços afetivos e laços libidinais desviados do seu objetivo contra ele próprio, né? Contra o próprio pai de todos, vamos dizer assim, né? Então, de certa forma, esse pai original não amava ninguém, a não ser si próprio, mas ele forçou um tipo de relação entre os filhos que se organizaram para depois matá-lo, um tipo de relação que era esse amor estabelecido entre as pessoas, né? Esse desvio em relação a um objetivo eminentemente sexual ou erótico nesse sentido, né? Então, essa pressuposição de que o líder ama a todos, como a gente já falou um pouco atrás, na verdade é um substituto do temor que havia que se sentia em relação a esse pai totêmico, né? Esse pai da horda primeva, que os filhos tinham em relação a ele, né? Então, de certa forma, a importância da estrutura familiar também está colocada para Freud nisso, né? Que é a crença de que tem alguém que nos ama, alguém que nos protege, nos cuida, né? E aí Freud vai ligar isso à figura do pai, né? Como é típico na escrita dele, que tem toda uma obra centralizada em torno da figura paterna, né? Como a gente já sabe. Essa substituição que o Freud está falando do líder, né, que ama a todos,
como substituto do pai primeiro, faz com que a gente entenda determinadas relações que se estabelecem com certas figuras de autoridade na história humana, em que você não podia olhar diretamente nos olhos dessas pessoas ou dessas entidades, né, que possuíam muitas vezes um caráter de ligação com o divino, porque justamente você está enfrentando alguém que é diferente dos outros. Se você faz parte de uma determinada massa e abriu mão do seu narcisismo em nome da colocação desse objeto no lugar do seu ideal do ego, você abriu mão do narcisismo, você renunciou a diversas coisas para que você possa estabelecer o laço com os outros e manter-se submisso a uma determinada liderança. Mas esse objeto que está ali, ele está fora disso, né? Então, o líder, nesse sentido que a gente está colocando, ele é alguém fora das relações normais, geralmente ele é fora de das relações, das limitações comuns, né? Por isso mesmo a gente pode colocá-lo como um objeto, né, que está no lugar do ideal do eu, um objeto idealizado, né? Nesse sentido, o líder, como esse substituto do pai primevo, né, ele é entendido também como alguém que possui essa paixão por uma autoridade e uma sede de obediência, né? É por isso que as pessoas que estão sob essa liderança e se submetem a ela temem também essa liderança, né? E essa liderança dirige o eu das pessoas no lugar do seu ideal do eu, já que cada pessoa, cada sujeito possui uma marca do ideal, né? E esse ideal o critica e o orienta, né? Como Freud chamou lá da voz da consciência, ele chama de voz da consciência, a gente sabe que isso tem a ver com identificações inconscientes, né? Mas como eu coloquei alguém no lugar do ideal, eu vou passar a escutar essa pessoa em vez daquilo que me marcou como ideal. O que dá a dimensão, como a gente falou no vídeo do ideal do eu, o ideal do ego, que o ideal tem uma dimensão singular, ou de cada sujeito, mas ele também tem uma dimensão coletiva, né? As ideias centrais são essas que eu acabei de enunciar, mas tem algumas coisas que vale a pena ainda mencionar para terminar esse texto fundamental de Freud, né? Primeiro, Freud vai dizer que realmente nos grupos efêmeros, né, aqueles temporários, que a gente encontra realmente o desaparecimento completo, né, mesmo que temporário, disso que ele chama de aquisições individuais, que são essas barreiras, essas interdições, essas renúncias pulsionais, né? Agora, ele vai destacar um tipo de sujeito, talvez mais suscetível de entrar num grupo ou de encontrar uma determinada liderança, e eu acho que vale a pena mencionar, né? Ele diz o seguinte: nos indivíduos em que a separação entre o eu e o ideal do eu não se acha muito avançada, né? Ou seja, o indivíduo que possui uma certa característica narcísica de se acreditar demais ou de acreditar demais em si mesmo, vamos colocar nessas palavras, né? Freud fala, esses indivíduos, né, em que o ego, o eu, preservou sua primitiva autocomplacência narcisista, a seleção do líder é muitíssimo facilitada. Então é muito interessante a gente pensar, basta que esse líder tenha qualidades típicas desses indivíduos sob uma forma mais pura, mais clara, acentuada, e ofereça a impressão de ter mais liberdade de libido, ou seja, liberdade naquilo que ele faz, fala ou pretende realizar, né? Ou seja, esses indivíduos cuja distância entre o eu e o seu ideal é menor, são justamente esses que se identificam mais fácil, colocam mais facilmente esse tipo de líder como objeto no lugar de seu ideal e que exigem dele que seja um chefe forte, né? São esses indivíduos que exercem ativamente, muitas vezes, a sugestão para que outros sigam dessa forma. Eu acho que aqui a gente pode perceber isso
no que estamos vivendo no Brasil, na contemporaneidade, de uma forma muito fácil de perceber justamente quem são aqueles que se acham mais aderidos a movimentos radicalizados, nesse sentido que eu estou colocando, de radicalização de liderança, de comportamento, né? É muito interessante, né? Bom, então aqui depois Freud vai, para ir terminando, ele vai falar que essa separação entre eu e ideal do eu não pode ser mantida sempre, né? Por isso mesmo a gente cria festas, rituais que fazem com que a gente permita uma indistinção entre esses lugares. Ele cita o carnaval, né? E a gente sabe que, por exemplo, depois ele vai falar um pouco sobre melancolia, e eu não vou trabalhar isso aqui, porque eu acho que é um tema específico, e também tem um texto dele sobre isso, que depois talvez a gente possa trabalhar, né? Mais uma coisa que ele vai dizer, que é importante, é sobre a questão do herói, né? Freud vai tratar a noção de herói como esse sujeito que supostamente ocupou ou conseguiu se colocar no lugar de um ideal em algum momento, né? Freud coloca a seguinte questão: será que a primeira pessoa que inventou uma história épica, uma história de heróis, foi aquele que se destacou e se colocou como esse pai primeiro, esse objeto no lugar do ideal do eu, né? E aí criou o primeiro mito heróico, né? Então ele fala sobre os mitos, né? Os mitos, talvez uma referência aqui à mitologia grega, muito acessível a Freud, que ele gostava muito também, né? Como se fossem repetições dessa história primeva, né? Em que a gente vê, inclusive, crianças. Os contos de fada também estariam ligados a isso, né? A essa mente infantil que permanece em nós e com a qual a gente não tem muita dificuldade de lidar, por exemplo, quando a gente pensa que estamos falando de histórias não reais, né? Ficcionais, como, por exemplo, insetos que falam, animais que pensam, né? Enfim, ele vai usar a seguinte frase, né? O mito é o passo com o qual o indivíduo emerge da psicologia de grupo, né? Ou seja, ele se coloca como um herói, né? Talvez o herói seja a mais antiga definição do mito. Freud destaca também um aspecto interessante, que ele vai dizer que na formação dessas massas ou desses grupos, principalmente os organizados talvez, as relações eróticas não são muito bem vistas ou bem-vindas, porque elas acabam interferindo naquilo que é a identificação com o grupo, né? Porque a relação erótica, a relação entre duas pessoas que se amam do ponto de vista de um casal, ela pode interferir justamente naquilo que seria a necessidade de identificar-se com o grupo, de sacrificar-se em muitas coisas, renunciar a muitas coisas para estar naquele grupo ou naquela massa, né? E muitas vezes o casal acaba estabelecendo um tipo de vínculo que prioriza o próprio casal, ou cada um deles prioriza o outro, já que idealiza esse outro também a quem ama, né? Então é uma questão que Freud levanta, que é interessante, né? Para finalizar com mais duas observações que eu considero interessantes ou importantes, né? Freud vai dizer que participar de um grupo, ou de um grupo dessa forma, né, organizado ou não organizado, pode servir para dar respostas a alguns tipos de questões, sintomas ou sofrimentos neuróticos, né? Então, aquilo que o indivíduo sozinho, desamparado, transformaria ou produziria como sintoma, né, num grupo ele encontra respostas, né? Então isso é interessante. Ele pode dizer que, por exemplo, você pode entender que participar de um determinado grupo político, sobretudo, vamos dizer, desse grupo que tem esse líder forte, que acaba produzindo esse tipo de articulação, né, que a gente veio trabalhando e que Freud marcou. Participar de um grupo desse escamoteia, né, encontra respostas para sintomas neuróticos e questões próprias de cada um, que teriam que encontrar outros tipos de respostas se o sujeito não estivesse nesse tipo de grupo, seja o político
muitas vezes o grupo religioso, né? O grupo religioso também e o compartilhamento de uma crença pode trazer respostas para determinadas questões de sofrimento neurótico, sofrimento, né? De forma geral, que o sujeito sozinho ou desvinculado de laços libidinais com um determinado líder, colocado no lugar de ideal, e de laços libidinais com os outros que compartilham desse mesmo ideal, né? Como a gente construiu aqui, se ele tivesse desamparado, talvez as pessoas tivessem com outros tipos de produção sintomática, né? E teriam que criar suas próprias crenças, suas próprias questões a respeito das respostas a essa questão do desejo, do objeto de desejo, do ideal, do amor, né? Enfim, é só uma observação final que é muito interessante. O texto de Freud, ele é citado, trabalhado, ele sempre está gerando novas questões, vale a pena ser lido na sua integralidade. Isso aqui é apenas mesmo extenso, né? Esse vídeo é apenas uma articulação de algumas ideias centrais e importantes para Freud nesse período, mas é preciso ler e estudar o texto de Freud mesmo em si, para poder compreender. E, além disso, capturar e absorver várias outras articulações que ele faz nesse texto, que é um pouco longo, mas fundamental também no percurso de Freud e da psicanálise. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem, podem deixar comentários, sugestões e até o próximo.